Bom dia a todos e todas e todos. A nossa aula aberta da área de ERE, né? A gente é muito importante a gente pensar nesse processo de aquilombamento dos espaços. Tu não está aparecendo. Quando a gente considera que a própria aula aberta da FACED teve uma pessoa quilombola de terreiro, também falando sobre femininos de terreiro aqui, agora a gente na aula aberta de ERE também poder falar, né? Não dar voz, porque vocês têm a voz de vocês, mas trazer e poder mediar com vocês essa riqueza que é esses saberes de terreiro e, ao mesmo tempo, essa experiência como educadoras, né? A Stephanie, eu tive o privilégio de orientá-la, aprendi muito com ela e aprendi através dela com vocês, com a fala de vocês, né? Na monografia que ela defendeu aqui, ela vai falar um pouco da monografia, falar desse trabalho dela, da experiência dela. Isso por quê? Né? Porque uma das questões que foram surgindo ao longo das nossas aulas, e toda vez, né, eu divido muita aula com o professor José Antônio, que está ali, a professora Gladys, a professora Carla, aqui nossa área de ERE, né? E uma das questões que tem surgido frequentemente, né, no final da disciplina, porque a nossa disciplina tem a sequência didática como esse momento, desse culminar da disciplina, é essa questão do racismo religioso. Como o professor deve lidar com o racismo religioso, como a sociedade deve ver, né, os terreiros de uma forma endógena, ou seja, a partir da voz de vocês, falando sobre o terreiro e a gente aprendendo com vocês e podendo trocar, né? E essa troca é fundamental, e a escuta, mais do que a própria troca, é fundamental porque a gente cria uma sociedade verdadeiramente democrática e uma sociedade que seja racista, e racista em todas as instâncias, do religioso ao cultural, ao simbólico, ao político, ao econômico, ela não pode ser democrática. Então a gente precisa não dar voz, mas escutar essas vozes que já existem para que a gente possa, de fato, né, ter uma sociedade que inclua, que pense todas as contribuições étnicas, culturais e simbólicas para a nossa sociedade. Então, fico muito feliz com a presença de Stephanie aqui, com a presença da Elizabeth e com a presença do nosso colega que está chegando, o Oná Abiacê, não sei se pode, que vai chegar aqui com a gente e poder trocar um pouco essa experiência de estar entre o terreiro e a educação, de pensar a educação a partir do terreiro, de pensar as epistemologias, né? E aí eu queria que vocês ficassem bem livres, né, para poder falar um pouco das vivências de vocês, das experiências, né, dos saberes de terreiro, dessa prática educativa também que vocês têm, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui trocando com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, né, a oportunidade e voltar aqui nesse espaço, né, depois de discente, né, e ter essa oportunidade de contribuir na formação de muitos, né, principalmente dentro dessa perspectiva, né, de empoderar a criança, né, porque aqui eu falo como pedagoga, agora eu falo do empoderamento da criança, né. Então, primeiro eu vou me apresentar, como eu me apresento sempre, e eu trago essa fala dessa apresentação porque eu trago comigo toda a minha ancestralidade, e é através dessa ancestralidade que eu estou aqui hoje. Então, meu nome é Stephanie Laís, eu prefiro que me chamem de Laís, por questões de pertencimento mesmo, né? Meu nome é Stephanie Laís, sou tataraneta de Laura, bisneta de Dorvalina, neta de Marta, filha de Cláudia. Sou iniciada na nação Jejinagô pela mão de mãe Eloí Xangô-Caô, que é filha de Eva de Oxalá Talajó e neta de Eulália de Baralanã. Então, quando eu trago o nome delas, eu trago comigo toda a ancestralidade delas, que ainda vivem através de mim, né? Que todos sabemos que a gente tem uma memória uterina, então eu trago comigo a minha ancestralidade e é através dela que eu existo hoje. Então, o meu TCC, eu até achei muito legal quando o Marcelo trouxe essa oportunidade de a gente estar aqui nesse espaço, né? Que a gente sabe que a Universidade Federal, ela é um espaço ainda que a gente está construindo, né, construindo e destruindo algumas barreiras que impedem o nosso conhecimento aqui dentro. Então, eu acredito que através do estudo e através, assim, de nós professores, que aqui todos são da licenciatura, né, a gente consegue trazer esse empoderamento para os alunos, né, para os nossos discentes. Então, o nome do meu TCC é Memória Ancestral, a oralidade como base de resistência e permanência dos povos afrodescendentes. Por que a oralidade, né? A gente sabe que dentro dos terreiros, e eu falo dos terreiros aqui hoje especificamente, porque a gente tem que estar preparado para estar dando aula para alunos que estão no terreiro, que vivem em terreiro, né? Assim como tem alunos que são de outras religiões e tem alunos que não pertencem a nenhuma religião. E a gente tem que estar preparado para isso, até para a gente estar cortando o racismo religioso, né?
Então, quando a gente fala de oralidade, a gente aprende dentro do terreiro através da oralidade. É muito difícil terreiros antigos eles terem alguma escrita, né? Então, a gente fala a tradição africana aqui no Rio Grande do Sul, porque muitos entendem que a gente não é uma religião, porque a gente não tem um livro base, como a Bíblia ou como o Alcorão. Então, é através da oralidade que a gente passa o nosso conhecimento. E assim vai passando. E através da oralidade também, a gente resgata a nossa memória ancestral. Porque é só através da memória ancestral que a gente consegue reviver tudo que a nossa ancestralidade trouxe. E fazer com que isso perpetue, né, por toda a eternidade. Então, quando eu falo em memória ancestral, é reviver, é trazer à tona toda a ancestralidade que vive em torno dessa criança, né? Pode passar. Pode ficar na transmissão ao vivo. Ah, sim. Então, tá tentando compartilhar a tela, né? Tá. Foi. Então, meu TCC, ele foi uma pesquisa que eu fiz devido ao tempo, né, o pouco tempo que a gente teve para escrever o TCC. Eu fiz apenas com 5 pessoas, mas essas 5 pessoas contemplaram muito, 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 muito o que eu queria. Eu aprendi muito, né, uma entrevistada tá aqui, que é a Elizabeth, que é a mãe negrinha, né, como todos, a maioria conhece. E a minha mãe santo também, que não está aqui hoje, porque ela tem 89 anos e ela está no médico hoje, mas ela gostaria muito de estar presente. Mas o meu TCC surgiu a partir da ideia dela, né? Que ela falou para mim, nossa, a gente não tem nada escrito sobre nós. E aí, através dessa ideia, eu fiquei pensando, mãe, como é que a gente passa o nosso conhecimento, né? Como é que a gente, né, perpetua esse conhecimento? Como é que a gente fortalece a criança dentro do terreiro? E ela sempre falou comigo, através da fala. É a fala, a gente vai falando, a gente vai falando. E através da fala, a gente dá muito valor pro corpo, né? O corpo daquela pessoa que está dentro do terreiro. Ele se sente como parte integrante deste terreiro e como um sujeito autônomo, né? Porque ele está construindo o saber dele e está fortalecendo o terreiro também. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com a escola, né? A partir do momento que tu consegue fortalecer a criança, respeitando a sua tradição, eu falo tradição, até é religião africana, mas eu falo tradição porque a gente segue a tradição dos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós. Quando eu falo assim, a gente fortalecer a nossa tradição, a gente está respeitando esse sujeito como ele é. A gente está respeitando, a gente está entendendo o contexto no qual ele vive. E a partir daí a gente consegue mas a gente consegue mudar um pouco a grade curricular. Porque a gente sabe que a grade curricular, nos lugares que a gente trabalha, ela é muito engessada, né? Ela é muito pronta, e a gente não consegue. Aqui mesmo, dentro dessa universidade, tá aqui a minha colega que não me deixa mentir, a gente teve que bater muito de frente, e bater de frente mesmo, assim, no real sentido da palavra, da gente não se sentir respeitado, a gente não se sentir representado. Chegou o nosso irmão. A gente não se sentir representado dentro da grade curricular, porque a gente só tinha referenciais teóricos brancos, né, e europeus. E aí teve uma cadeira de filosofia que foi muito engraçado, que ainda bem que esse professor ele era bem aberto assim para essa discussão. E eu falei, nossa, não tem nenhum referencial teórico negro para a gente poder estudar. E ele, quem sabe tu traz para nós algumas opções? Eu digo, como assim, né, professora? Como assim, né, professora? Ele, não, é que realmente a gente acaba sendo focado só numa coisa, focado só pro que é nosso. Daí a gente traz para você só o que é nosso. E ele falou, essa é uma fala dele. A gente traz para você só o que é nosso. Isso foi em aula, assim. E ele disse, então quem sabe tu traz, a gente vai compartilhar e todos nós vamos estudar, inclusive eu, a gente vai estudar esse texto. E daí eu trouxe, né, daí levei uma parte do texto na casa de meu pai, do Apiá, que ele representa muitas coisas para nós, né, e a gente pôde estudar junto. Mas isso foi um professor só que fez isso, né. Então, ao longo do tempo, tem essa discussão. Então, imagina pra gente, que é discente, que a gente está, né, graduando, a gente já tem esse embate, né, direto com os professores, imagina os alunos que não se sentem representados. E a gente tem que estar preparado, sim, para dar aula, que nem eu falava para os colegas pedagogas, né, futuras pedagogas, que agora já são pedagogas, que eu falava, a gente tem que estar preparado, para dar aula numa restinga, a gente tem que estar preparado para dar aula nos morros, né, numa São José, que nem o colega ali é de lá, porque elas não estavam preparadas. A gente tinha só aquela ilusão da pedagogia romântica, né? Eu não digo que a pedagogia não seja romântica, né? Mas eu acho que todo romance tem seus, né? Seus percalços. Então, é isso. Então, com esse tema de TCC, eu quis trazer isso, né, para dentro dessa universidade, porque não teve nenhum tema ainda, né? Não teve nenhum colega que tenha falado sobre isso.
que é trazer realmente, e foi um embate muito grande, né, Marcelo, porque eu não queria trazer muitos referenciais teóricos, justamente para dar base e poder para falas dos meus entrevistados, né? Eu queria realmente referenciar todo o TCC com a fala deles, né? Porque eles são desde dentro, né? Então eu queria referenciar isso, mas infelizmente a gente está na academia, infelizmente não, felizmente a gente está na academia e a gente tem que trazer referenciais teóricos que já foram estudados por outros. Então esse TCC teve como base esses 5 entrevistados apenas, né? Então, e só um adendo, Stephanie. A banca que a gente escolheu é uma banca de pessoas pretas, de terreiro, que compreenderam muito bem o trabalho dela e elogiaram, deram 10 para ela pelo trabalho que ela fez, que é um trabalho maravilhoso, de verdade. A gente só precisa incentivar ela a entrar no mestrado. Estou tentando. Não, a gente chega lá, né? Porque é um medo muito grande. Mas é o nosso caminho. Então, eu já falei para vocês ali, né? Que era isso que eu estava falando. Pode passar, colega, por favor. A gente tem um colega da Letras aqui que eu acho muito importante. Do NEABI, representando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Eu acho muito importante isso, né? Então, daí dentro desse trabalho, dessa monografia, eu trouxe a importância da criança para a propagação da tradição africana. Que é isso, a criança sai de dentro do terreiro, onde ela está naquela vivência só da oralidade, aprendendo só através da oralidade, nada escrito. Aí ela sai do terreiro e vai lá para o seu ensino, no primeiro ano do... Vamos supor que essa criança tenha passado pela educação infantil, mas a educação infantil ainda ela não é tão, né, sentar um na frente do outro, como é ainda as escolas ainda hoje em dia. Aí tu vai para dentro de uma escola onde tu tem que olhar para o quadro e escrever, olhar para o quadro e escrever, só absorver, né? Ainda a gente tem ainda essa concepção de escola bancária. Então a criança ela só absorve e ela não consegue conciliar o que ela já tem de aprendizado, que é do contexto onde ela vive, com o que ela aprende na escola. E aí que a gente dá a defasagem, né, escolar, né? Porque tu não te sente representado. E a gente precisa, enquanto professores, a gente precisa entender o contexto no qual a criança vive, porque a gente lida com muitos alunos, muitos, né? Cada um com as suas personalidades, cada um com os seus contextos, cada um com as suas tradições, cada um com as suas religiões. E isso, a gente precisa conhecer, claro, a gente sabe que o dia a dia de uma escola é muito difícil, é muito rápido, mas a gente precisa entender isso, porque através disso a gente vai construir uma grade curricular que possa contemplar todos os alunos, para que esses consigam sentir autônomos dentro da escola, construindo o próprio conhecimento, né, junto com o educador. Né? Pode passar. Aí eu também trouxe, né, porque como eu tive a oportunidade de entrevistar e trazer no TCC toda a entrevista, né, de todos eles, eu trouxe algumas falas, mas duas partes assim, bem importantes do TCC foi a memória ancestral, que são falas informais que dão sentido a fatos históricos das nossas vidas, né? Então, são falas que a gente vem ouvindo desde criança e a gente não sabe de onde vem isso, e a gente sabe que é da memória ancestral que está viva através das falas dos nossos mais velhos, né? Até dos nossos mais novos. E aí o território sagrado, né? Que é discutir o quanto que o nosso território, o território de pertencimento, ele é importante para que a gente permaneça, né? O quanto que o território, ele é a base de tudo, né, para nós. Eu digo não só o território físico, o território fixo, né, mas o território, nós enquanto territórios, né, porque nós somos territórios. Então, quando eu chego aqui dentro dessa universidade agora, hoje, né, já como pedagoga, eu trago o meu território junto comigo, através da minha fala. Pode passar. Aí teve essas 5 perguntas, né? Que, claro, eu queria fazer muito mais, né? Mas a gente não tinha tempo e não tinha como. Então, conte como as crianças participam do terreiro e você é liderança, né? Narre sobre como acontece o ensino de conhecimento do terreiro para as crianças. Como você compreende o papel do terreiro de matriz africana para o desenvolvimento vital das crianças, né? Que é para que ela permaneça viva. Para que ela não saia do terreiro e a única oportunidade que ela tem, porque a primeira oportunidade de emprego que a gente tem ainda dentro das comunidades, não só dentro das comunidades, mas em vários lugares, ainda é o tráfico, né? É a gente trabalhar dentro do tráfico. Então, para que a criança ela permaneça viva e para que ela não vá para esse espaço, que ela tenha outras perspectivas de vida. E aí explicar os movimentos que o terreiro tem, porque os terreiros eles têm vários movimentos sociais, né? Eu digo até que ele é um espaço de fortalecimento de vínculos, né? Então, ele acaba sendo um espaço de fortalecimento de vínculo, onde se convive, onde a gente tem uma irmandade, onde a gente tem uma família mesmo religiosa. E visto que o conhecimento é passado de forma oral, qual é o papel do terreiro para o desenvolvimento da criança no ensino tradicional? Que é isso, é fortalecer a criança, dar o empoderamento para a criança, para que ela entenda que é a religião dela, que é a tradição dela,
É uma tradição sagrada, é uma tradição divina, é uma tradição que revive tudo aquilo que os nossos ancestrais que vieram antes da gente, né, que vieram escravizados para cá, reviveram, né, tentaram reviver aqui através de muitas lutas, né, e muitas estratégias, né. Pode passar. Aí eu trouxe algumas falas dos entrevistados, né, tem algumas também aqui da professora Daya Elizabeth. A primeira ali, que é da minha IA, que é o que eu trago sempre, né, que é primeiro a caridade, os passes e o conforto. A gente costuma dizer muito, né, isso eu aprendi também com um professor, que ele não está aqui agora, ele está na Bahia, o professor Jairo, que ele dizia assim que a gente desafoga o SUS, e realmente, o terreiro ele acaba desafogando o SUS, porque muita gente procura o terreiro para questões de saúde, né, mas claro, todo o sacerdote que ele é correto, ele diz, eu vou te cuidar da parte espiritual, mas a tua parte material e carnal, o médico que vai cuidar. Mas às vezes assim, são só coisas espirituais, que às vezes uma vela, né, um passe, uma oração, uma benzedura ajuda muito. Né? E ele ajudou muito a formar o caráter deles. Não saíram doutores intelectuais, mas saíram pessoas de bem. Essa fala também é da minha IA. Porque dentro da concepção dela, a gente estava fazendo cálculo, ela nasceu em 32, né? A minha IA nasceu em 1932. Então, ela vem de muitas histórias de vidas, né? Então, ela lavou roupa com a mãe dela ainda no Rio e tal. Então, ela entende que o importante seria ser uma pessoa de bem, né? Isso é ser uma pessoa de bem. E ela formar pessoas que passaram dentro da terreira dela como pessoas de bem. A criança é divina, o corpo dela é sagrado e como tal deve ser tratada. Essa fala é da Elizabeth. A memória é vivida, extraída e colocada aqui e agora, também da professora Elizabeth. A criança sustenta-se através da palavra escrita de forma falada. Tinha esquecido. Tá vivo, né? A ideia é de escrever isso, né? Se manter pela eternidade. Melhorei agora. Pode passar, por favor. E outros, né, que eu não vou conseguir ler para vocês, mas depois o professor Marcelo pode disponibilizar para vocês, que eu acho que é muito válido a gente ouvir essas pessoas que são de dentro do terreiro, que são pais e mães de santos, são iás e babás, né? Então, eles carregam consigo toda uma responsabilidade de formar pessoas, de formar cidadãos. E que nem a minha disse, cidadãos de bem, né? Então, quando eu entrei no terreiro, assim, quando eu me iniciei realmente no terreiro, ela só dizia para mim, Stephanie, estuda. Só o que ela dizia. Ela não dizia para mim por quê e nem para quê. A única fala que ela dizia assim, estuda. Estuda e leva o teu conhecimento através de ti. Né? Ela é filha de Xangô para nós é o dono da fala, e hoje eu pedi para ela a benção e pedi que eu tivesse leveza na fala, né? Para que eu pudesse estar aqui e trazer para vocês todo esse conhecimento e toda essa importância. Por que é importante vocês lerem referenciais teóricos negros, né? Para vocês entenderem, porque vocês serão professores, né? Então, para que os alunos que passem por vocês possam mudar essa trajetória, as estatísticas, né, que a gente fala. Pode passar. Aí as considerações finais, né, que é minha, mas também tem muitas falas que a gente ouve dentro dos terreiros, né, que são da memória ancestral, que a gente fala, por exemplo, eu queria trazer muito que a minha IA fala muito pra gente, assim, que a gente precisa permanecer. Ela só fala isso pra mim. E aí eu perguntei pra ela, mãe, por que a gente tem que permanecer? Porque a gente tem que continuar vivo. É uma fala antiga, uma pessoa que vai fazer 90 anos agora, dia 1º. Né? A gente precisa permanecer vivo. Daí, eu demorei muito tempo para entender isso, assim, mas mãe, permanecer vivo através do quê? Através da nossa escrita, ela fala. Precisa escrever. Mas mãe, a nossa tradição ela não pode ser escrita, a gente não pode passar a escrever os nossos conhecimentos em apostilas, né? Ela disse, não, tu vai escrever de outras formas. Então é isso, que vocês possam permitir que os alunos de vocês escrevam a própria história, que eles sejam respeitados, né? Que eles sejam vistos realmente de dentro por vocês. É isso. Obrigado, Laís. Então, dar um segmento aqui, o nosso colega que chegou. Vou dar. Pode ir. Bem à vontade. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Motubá, benção Iá. Meu nome é Onan Abiaxé, significa nascido no caminho do Axé. Eu sou da comunidade Lé Axé, de Algodô. Eu
sou o Rodan Lavê e a Luana dessa comunidade. Eu sou tataraneto do seu Zé, da Saia, de Sobô, bisneto da avó Ana de Oiá, neto da avó Tia de Xangô e filho do Babadiba de Manjá. Sou acadêmico de Direito, do sexto semestre. Sou morador aqui de Porto Alegre e, enfim, educador social, de um projeto desde 2002, que trabalha educação dentro dos terreiros. E fiquei muito feliz com o convite de poder compartilhar trocar, né, a metodologia do terreiro dentro da educação sempre a partir da troca, né. Então, acho que vim aqui conversar um pouco e trocar algumas informações, é sempre bem importante. Para falar de pedagogias, né, ou as pedagogias das comunidades, é importante, eu elenquei algumas coisas, mas acredito que a primeira seja a gente pensar que para a comunidade africana ou para principalmente a Iorubá, né, tem que entender o ser a partir da sua orixalidade, né? Se a gente for pensar a educação, a gente tem que pensar, né, nas especificidades desse indivíduo, né, e a sua orixalidade, levando sempre em conta também a sua ancestralidade, né? Por isso que eu começo essa apresentação falando da minha árvore genealógica ancestral, porque a gente acredita que o ancestral vem sempre à frente. É alguém que precisa ser sempre lembrado e referenciado. Então, para pensar a educação, por exemplo, no ambiente do terreiro, é atentar à questão da orixalidade, né? Do Eledá, do Ajutó e da passagem. Né? Pensar nesse número 3, que é o número de confirmação da orixalidade, e a partir daí, né, entender as especificidades de cada indivíduo. Né? É levado também muito em conta os valores civilizatórios, né, que estão contidos nas relações do terreiro, né? Já que a nossa cultura africana muitas vezes é passada de forma oral. Né? Hoje em dia, né, com acesso à informação, a gente já tem, né, diversas literaturas que podem nos dar base teórica, né, escrita, mas na sua grande maioria a educação, né, as relações, a metodologia de ensino-aprendizagem, ela é baseada na oralidade. Né? Então, a gente precisa pensar o indivíduo a partir da oralidade, a gente precisa pensar, por exemplo, o processo cíclico de vida e morte, né, que é diferente do Ocidente, que é diferente do que a gente conhece, né, a partir das outras culturas judaico-cristã, por exemplo. Então, existem algumas diferenças, né, e informações que são tratados ali no terreiro como de forma fluida, né, de forma sempre muito didática. Né? A gente precisa também pensar na cosmovisão, né, na cosmovisão que as comunidades acreditam. Né? Aí, por exemplo, quando fala desse mito, fala muito, né, dessa cosmovisão, em dizer quem é o Olorum, que é Deus, dizer quem é o Batalá, né, que é um Orixá, dizer quem é Adjalá, enfim, em dizer que, por exemplo, essa cosmovisão vai pensar a morte a partir de uma etapa, a vida e a morte, um ciclo, né, e sendo a vida uma etapa e a morte outra. Né? Então, para nós, a morte nunca vai ser o fim. Né? Muito pelo contrário, a morte
morte, ela vai fazer com que muitas vezes esse indivíduo, se ele cumpriu os requisitos, né, ancestrais, ele se tornar um ancestral e alguém que vai nos ajudar na nossa caminhada, no nosso Odu. Né? E falando em Odu também, por exemplo, essas pedagogias, elas vão levar muito em conta qual é o projeto mítico-social desse indivíduo, né? Ou seja, o que ele veio fazer no Aie, na Terra. Né? Então, por exemplo, para pensar a profissão que esse jovem vai exercer, né? Consultar o Ifá para saber qual é o caminho dele. Né? O que o Orixá tem que dizer para o caminho desse indivíduo. Né? Então, essas questões são muito acessadas, né? No terreiro para pensar a educação. Né? O Orixá nunca concebe nada incompleto, é sempre por inteiro. Né? Então, a gente é físico, a gente é ancestral também, ancestral no sentido espiritual. Né? É importante também lembrar dos atravessamentos do racismo que fizeram com que as metodologias pedagógicas do terreiro foram, de certa forma, sofrendo algumas alterações. Né? Pensar, por exemplo, que na lei número 1 de a lei número 1 de 1837, que proibia o ensino a negros, mesmo que eles fossem libertos, né, foi um dos atravessamentos. Né? O que a gente conseguiu passar de educação para as próximas gerações foi só o que a gente conseguiu ter de forma oral, muitas vezes, né? Porque era nos proibido o direito de estudar. Né? E pensar, por exemplo, no atravessamento do racismo, que proibiu na lei número 601 de 1850, a lei de terras, que proibia também negros e os povos originários de acessarem, né, as suas terras, né, a compra de suas terras. Né? Então, essas questões também são questões que foram atravessamentos, né, nessas metodologias de educação. Né? Enquanto, por exemplo, a gente poderia ter muitos livros falando da cultura africana já há muitos anos, a gente tem há poucas décadas. Né? Então, a gente entende que também são questões que precisam ser levadas, né, para os bancos escolares e para quem vai seguir, né, essa vida, essa profissão de educação. Eu também não sei se ficar aqui só palestrando é muito interessante, de repente pode ser. Alguém perguntar alguma coisa, de repente vocês têm que ajudar, a gente tem que tocar. Eu acho que tem que. Claro, eu trouxe, porque é isso, né? Falar de terreiro sem musicalidade não acessar. A gente tem o tambor da nossa, acho que os primeiros meios de comunicação, né, entre nós. Perfeito. Eu sugiro que seja por último sítio. Sim, claro. Pode ser, né? Pode ser. Então a gente pode abrir aqui para algumas questões. Nós temos aqui turmas, eu acho que quase todas são turmas de educação em relações parciais, tem algumas pessoas de fora, né? O professor José Antônio, da minha turma também que estão aqui. Então, Elizabeth, a Laís sabe, né? Um pouco mais disso. Mas a gente tem uma disciplina agora obrigatória aqui para quase todas as licenciaturas, algumas eletivas, algumas como obrigatórias, aos quais a gente tenta dar conta desses problemas que vocês levantaram, né? De pensar as epistemologias negras, mas também as indígenas. Né? Sim. Como pensar as epistemologias negras e indígenas, como pensar isso através do ensino-aprendizagem. Então, eu acho que a gente meio que abrir esse semestre, essa aula aberta com as falas de vocês, vai ser fundamental para que vocês possam também se repensar. Elizabeth os provocou várias vezes aqui.
Eu acho que uma das questões que a gente sempre vai trazer, né, para essa discussão é a questão da branquitude. Então é importante se implicar e se repensar para poder fazer uma discussão étnico-racial, né? Ainda mais num estado como o Rio Grande do Sul. Então eu acho que essa aula acho que traz um oxigênio para vocês poderem pensar um pouco e se repensar um pouco. Alguém tem alguma pergunta, alguma acréscimo, alguma questão? Contribuição. Não se intimidem. Fiquem bem. A hora é agora. Para perguntar aqui para essa Vivido. mesa maravilhosa. Nós somos assim, a gente pensa isso, é aqui e agora. Essa questão da... Qual é o seu nome? Matheus. Que curso? Estou fazendo uma cadeira. Então, vou defender os autores do bicho. Não vai defender os outros, não. Filosofia tem que fazer isso. Não, brincadeira. Mas tu falou... Não ficou muito claro para mim, na tua perspectiva, se a gente tem que deixar de lado esses autores, meus autores do sul, ou se a gente tem que se apropriar de alguns conceitos. Não. E talvez seja interessante também pensar que não é abandonar essas leituras, né? Mas saber que existem outras, né? Existem outras, assim, né? E que por muito tempo foram invisibilizadas, que ainda permanecem invisibilizadas, né? Evaristo Conceição Evaristo, ela fala muito sobre isso, assim, né? Do quanto ela tem um stories ou um vídeo dela, na rede social dela, falando da dificuldade dela na publicação de alguns textos, assim, né? Que essa sociedade talvez entenda que não são textos interessantes, né? Quando são escritos por mulheres negras, né? Por autores negros. Então, acho que é importante entender isso, valorizar, né? Outros pontos de vista. E até para a gente desconstruir aquele que a Chimamanda fala, né, que é o perigo da história única, né? Então, tu lê de outros olhares, né? Tu entender a história por outros pontos, e não só por aquela história que é única, né, que é tida como única. Então, quando a gente tem a oportunidade do contraponto, é aí que a gente começa a construir uma outra grade curricular. Então, a gente não tem muito tempo ainda, né, gente? Porque já estamos no final aqui. Então, infelizmente. Não vai ser a última vez que vou convidá-los aqui, vocês podem ter certeza. Gostei muito da presença de vocês. Aposto que os nossos alunos aprenderam muito. Espero que possam pensar através dessa fala. E também quem vai assistir online, já que isso aqui vai estar postado para outras turmas de forma online, vai estar no canal do NEABI. Agradeço ao Wellington também pela essa contribuição e mediação aqui, representando o NEABI, que é uma instituição fundamental dessa universidade. E aí passar para o Anan poder finalizar aqui com a música e a gente continuar se comunicando agora, só que através de outras formas. Obrigado, gente, pela escuta, pela troca, né? Eu acho que é fundamental a gente entende que poder trocar é sempre acumular, né? Então, obrigado pelo espaço. E bora musicar, né? Tu comentou essa música, né, do Senhor do Dia. Uhum. É uma música que a gente sempre canta lá no projeto. Acho que podia falar. Pode ser. Pode ser? Bom, música, gente, no terreiro é sempre troca, tá? Então, talvez vocês não conheçam a letra, não conheçam o cântico, mas acho que a gente pode acompanhar pelo menos palma, de repente. Então, o ritmo é Ijexá. Tem? Vai.
ela fala do Senhor do Dia, né? Esse cântico sempre serve para a gente cantar no início do dia, né? Para agradecer ao Senhor do Dia, para pedir boas coisas, né? Bons acontecimentos, que tudo se realize naquele dia. E também no final do dia, né? Se algumas culturas, por exemplo, rezam, né? A nossa forma de rezar é isso, é cantando, né? É conectando com a ancestralidade. Então, cantar no final do dia para agradecer tudo que aconteceu, né? Tudo que não aconteceu naquele dia, mas com certeza nos próximos vão. É um pedido ao sagrado de que tudo seja próspero. E como, né, o cântico diz, sendo desse dia, né, eu agradeço. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui. Agradece, né, ao Marcelo, eu agradeço. Agradeço a professora Carla, que não está aqui nesse momento. Estão lá. Ela mandou um WhatsApp agora. Agradeço a professora Carla, que ela é uma pessoa que me ajudou muito para que eu chegasse até aqui hoje, para que eu conhecesse o Marcelo, que a gente tivesse essa base aí. Para mim foi muito importante ser orientada por um professor negro, né? Então, agradeço a ela e agradeço a vocês também que a gente possa ocupar esse espaço, né? Ocupar essa universidade realmente, não só a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas com todos os espaços. Não só em novembro, né? Até no início a gente conversou, o Marcelo e eu, tipo, mas novembro? Esse lance aí de novembro? E ele, não, mas pode ser depois também, né? Porque eu também tenho um ranço... É que o semestre está começando agora. Aí como eu tenho um ranço aí com esse negócio de ser só no novembro, né? Mas que a gente possa falar todos os dias sobre isso. Então, vocês vão voltar se quiserem. Com certeza. Acho que são muito bem-vindos e vocês, na verdade, têm um privilégio de ter uma aula desse tipo. Uma plateia. Meu sonho era, na minha formação, poder ter esse tipo de aula. E eu acho que agora a gente tem essa possibilidade de trocar e aprender. Eu penso que pelo fato...